Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Humberto e vamos começar aqui um curso de Direito Previdenciário para a OAB, para o exame de ordem. Minha intenção nesse curso é te trazer um conteúdo rápido para você continuar, para você conseguir entender as questões, resolver elas e garantir esses pontos aí que serão tão importantes para a sua aprovação. Eu vou tentar fazer aqui um curso rápido para que você consiga entender nessa primeira aula aqui, principalmente os conceitos básicos da disciplina, que depois você consiga passar para o estudo dos benefícios, estudos mais pormenorizados aí, para que você consiga entender as questões, né? Como eu disse, garantir esses pontos aí tão essenciais para a sua aprovação nessa profissão linda e maravilhosa que é a advocacia. Essa aula, gente, a gente vai tratar de conceitos básicos. Aí você me pergunta, por que é importante estudar os conceitos básicos da disciplina? Aí que a gente não vai estudar a princípio, tá? Primeiro, vai servir de base para entender o que o examinador vai te perguntar. Entender, por exemplo, os benefícios. Benefícios previdenciários, essa belezinha aqui, a gente vai ter ele como o nosso principal assunto, tá? Benefícios é o principal assunto. Você tem que colocar esse assunto aqui, ele vai ter que ser a sua prioridade, porque o INSS ele paga benefícios para os seus segurados. Então, saber os benefícios vai ser o que vai te diferenciar na prova. Mas para saber os benefícios, né, você precisa saber os conceitos básicos. Aí, quais são os conceitos básicos, né? Os conceitos básicos serão a questão da qualidade de segurado. Guarde esse nome, tá? Qualidade de segurado. Carência. E aqui, eu não estou falando de carência afetiva, tá? Carência de seguro. E, para alguns outros requisitos, as exceções. Por exemplo, vamos passar aqui, né? Para alguns benefícios, por exemplo, você vai ter como requisito, você tem que saber o requisito de cada benefício. Meu Deus do céu, continuo errando aqui, né? O requisito de cada benefício. Mas aqui haverá exceção. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui. Benefício por incapacidade. Qualidade de segurado, carência e incapacidade. Mas tem os casos que dispensam a carência. O examinador vai te cobrar isso. A dispensa da carência. O que causa essa dispensa? Mais ou menos isso, tá? Agora vamos passar para o conteúdo em si, tá? Primeira coisa que você tem que aprender aqui no direito previdenciário é quais são os tipos de segurado, tá? Primeiro, galera, quem é o segurado, né? Lembramos que o INSS é um seguro social. Seguro social porque é mantido ali pela Previdência Social, pelo governo, pelo poder público. Então, o seguro social, ele vai segurar as pessoas dos riscos sociais. Se você for lá na Constituição, você vai ver que lá por volta do artigo 200 alguma coisa, você vai ter os riscos sociais, que, por exemplo, você vai ter a velhice, você vai ter a incapacidade, né? Você vai ter a morte, etc. O seguro social, o INSS, né, a Seguridade Social, através da Previdência Social, vai cobrir as pessoas que fazem parte do regime geral de previdência, dos riscos sociais, que é velhice, tá? Então, a gente vai ter uma ideia que os riscos sociais, eles serão cobertos e cada risco social vai ter mais ou menos ali um benefício para cada um, ok? Então, a gente vai ter aqui o seguro social, que vai cobrir os riscos sociais, e quem faz parte do INSS na qualidade da Previdência Social, na qualidade de segurado, é a pessoa que, vamos botar aqui, aí só fazer um exemplo ficar mais fácil para vocês aqui, a gente vai ter aqui a Seguridade Social, né? Vai ter aqui a Seguridade. A Seguridade, dentro dela, a gente vai ter a saúde, que a gente vai ter aqui através do SUS, né, que não depende de contribuição,
A gente vai ter a assistência, que é através, por exemplo, da LBV, tem outros também, toca aqui um etc., que também não depende de contribuição. A gente vai ter a Previdência Social, que vai ser através do INSS, e essa sim depende de contribuição. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você precisa pagar para ter direito. Então você não vai ter um direito garantido aqui sem que haja contribuição recíproca da pessoa, tá? E não vai dizendo que essa contribuição aqui, ela é uma contribuição de bom grado, tá? Porque a Previdência Social, ela é de filiação obrigatória, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem exerce, agora presta muita atenção nisso aqui, atividade remunerada, estará obrigado a contribuir. Imagina que você, por exemplo, tem lá seus 20 e poucos anos, trabalhou para uma pessoa numa empreitada de uma obra, trabalhou 5 dias e recebeu, por exemplo, R$ 1.500. Teoricamente, você deveria pagar a contribuição para o INSS para você estar, né, enquadrado na condição de contribuinte individual. Então, seria, por exemplo, uma hipótese de filiação obrigatória. Se você não contribui, você está em débito, né, com a Previdência. Isso quer dizer que ela pode, se tiver conhecimento dessa atividade, te cobrar no futuro. Ok? Lembra que eu te falei aqui atrás? Que a gente vai ter o seguro social, que cobre riscos sociais. Dentro desses riscos sociais, a gente vai ter velhice, incapacidade, a gente vai ter a morte, e que a Seguridade ela divide em saúde, assistência e previdência, e a Previdência Social ela vai ter ali essa relação jurídica, né? Que vai ser a qualidade de segurado. Esse nome aqui, se eu fosse você, eu anotaria, botaria de vermelho, colocaria uma estrelinha e fazia uma coisa para lembrar muito bem dele. A qualidade de segurado é uma relação jurídica, né? Porque é uma relação amorosa, uma relação privada ali, né? Uma relação jurídica que vai garantir direitos. Presta bem atenção, direitos e deveres recíprocos. Vou esse recíproco aqui um pouco mais bonitinho, né? Que aí a gente vai conseguir entender. Vai garantir direitos e deveres recíprocos. Agora me explica isso, pelo amor de Deus. O que quer dizer, né? Por exemplo, vou fazer aqui um desenho. Esse aqui é o segurado. E esse aqui é lá o INSS. Ao mesmo tempo que o segurado ele está obrigado a pegar o seu suado dinheirinho e mandar para o INSS, porque ele exerceu atividade remunerada, ele trabalha de carteira assinada, já vem descontado da conta dele todo mês, o INSS ele é obrigado a cobrir os riscos sociais, a pagar o benefício para ele, caso ele comprove os requisitos, né? Como eu te falei, cada benefício vai ter seu requisito específico, e não necessariamente o seguro dele vai ter, né, ali sempre todos os requisitos. Mas a qualidade de segurado é geralmente o primeiro requisito que a lei vai trazer, e todos os benefícios para os segurados têm como requisito a qualidade de segurado. Ok? Quais são os tipos de segurado? Deve estar me perguntando, né? Quais são os tipos de segurado? Os tipos de segurado. A gente vai ter uma divisãozinha, pessoal, são 6. Tá? Vou botar para vocês aqui. São 6. Primeiro vai ser o segurado empregado. Segurado empregado, gente, é aquele CLT, que exerce atividade remunerada para uma empresa mediante ali os artigos, conforme o artigo 2º da CLT. Né? Subordinação, aquela coisa toda. O segundo tipo de segurado é o empregado doméstico, que ele é bem parecido aí com o CLT, só que ele vai prestar
é o serviço para uma pessoa, né, na condição ali do lar, né, sem caráter comercial. A gente vai ter como terceiro tipo de segurado o contribuinte individual. Esse aqui, gente, você vai lembrar, se você já ouviu uma pessoa mais velha falar sobre isso, é o famoso autônomo. É a pessoa que presta serviço para terceiros sem um vínculo empregatício, né? Sem ali aquelas relações de doméstico, de CLT, e ele vai precisar contribuir por conta própria para o INSS. A gente vai ter aqui o trabalhador avulso, que é o pessoal que fica vinculado geralmente ao órgão, que é o órgão gestor de mão de obra, o pessoal que trabalha muito em porto, estiva, essas coisas assim. A gente vai ter o segurado especial. O segurado especial, ele não é a pessoa deficiente, tá? O segurado especial é quem trabalha sobre o regime de economia familiar. Vai ser o pescador, vai ser o rurícola ali que trabalha para a própria subsistência, tá? A gente vai ter também, por fim, e não menos importante, o segurado facultativo. Esse aqui, ele não exerce atividade remunerada, tá? Ele está aqui porque quer. Que quer se ficar doente, ele pode pedir um auxílio, por exemplo, quer se aposentar, mas ele não está nesse grupinho aqui que exercem atividades remuneradas e são obrigados, tá? É obrigatório para esses 5 primeiros filiar-se na condição de contribuinte de segurado obrigatório, facultativo. Obviamente, pelo próprio nome, ele vai contribuir se ele quiser. Perfeito? Te falei agora que esses aqui são os segurados. Tipo de segurado. São 6. Perfeito? Agora a gente vai ter, gente, os dependentes. Dependente é aquele que depende do segurado. Por exemplo, o segurado empregado, ele trabalha lá na firma, ele tem a esposa e 2 filhos. Quem são os dependentes? A esposa e os 2 filhos. Poderia ser o pai dele, poderia ser o irmão, no emancipado menor de 21 anos. Vou te explicar tudo agora, fica tranquilo. Para os dependentes, você tem que ficar muito atento a isso aqui, tá? A gente vai ter 3 classes de segurados de dependentes. Primeira classe, a gente vai ter o cônjuge. Aí eu vou colocar aqui uns pontinhos, que vai ser o cônjuge, o companheiro e o filho não emancipado, tá? O filho menor de 21 anos, ou o filho que, por mais que tenha mais de 21, ele vai ter deficiência que vai ser intelectual ou mental, ou ele vai ser inválido, ou vai ter deficiência grave, tá? Segunda classe são os pais. Terceira classe vai ser irmão. Aí se aplica a mesma situação aqui do filho, tá? Irmão não emancipado menor de 21 anos, ou seja, tem menos de 21 anos. Se ele tiver mais de 21, ele vai obedecer essa mesma situação aqui. Vai ser a pessoa que tem deficiência intelectual, mental, inválida ou deficiência grave, ok? Repare que são 3 classes, primeira, segunda e terceira. Se houver um dependente de primeira classe, ele exclui de segunda. Isso quer dizer, se houver um filho menor de 21 anos, o pai ou o irmão não vai poder receber. Se houver os pais, o irmão não vai poder receber. Basicamente assim funciona. A gente vai ter aqui uma situação especial, principalmente com... lembra que eu te falei que vai ter as pessoas que se enquadram na questão de serem inválidos
os inválidos, deficiência intelectual, coloca aqui para ficar mais fácil. Intelectual é a deficiência mental ou a deficiência grave. Aqui vocês viram que, por exemplo, na primeira classe, temos o cônjuge, o companheiro e o filho emancipado. Aí até 21 anos, fica tranquilo para vocês. A pessoa recebe até 21 anos se não tem deficiência intelectual, mental ou deficiência grave ou é inválido. Se a pessoa tem essa condição, a gente vai ter uma situação bem interessante para o examinador prestar uma pegadinha. O fato gerador, vou colocar aqui como FT, do benefício, por exemplo, vamos ter aqui um exemplo, a pensão por morte. O fato gerador da pensão por morte é a morte do segurado. Só com a morte a pessoa tem direito a receber pensão por morte. Essa condição de inválido deficiente, ela pode ser comprovada antes do óbito. Se ele tem mais de 21 anos, tem que ser antes do óbito. Justamente porque, por exemplo, ele pode ter 40 anos, ser um filho inválido, e se o pai morrer, ele vai ter direito a pensão por morte, porque por mais que ele tenha mais de 21 anos, né, ele tem que comprovar essa condição de ser filho inválido, deficiente, aí nessas 3 hipóteses aqui, antes do óbito. Se a pessoa adquiriu a invalidez após o óbito, por exemplo, não vai ser caso de pensão por... não vai ter direito porque o fato gerador é posterior, né, à deficiência. Então, nesse caso, por exemplo, de pensão por morte, é muito comum que o filho maior de 21 anos ele tenha direito a receber a pensão por conta de ser inválido ou deficiente. Essa comprovação ela tem que ocorrer, né, melhor dizendo, o início dessa invalidez ou deficiência tem que ser anterior ao óbito. Isso aqui causa muita pegadinha, tá? Fica bem atento a isso. Aí a gente vai passar para um próximo ponto aqui bem interessante. Agora vamos falar especificamente sobre qualidade de segurado. Ok? Qualidade de segurado. Como eu te disse lá atrás, essa qualidade de segurado é uma relação jurídica, que ela vai ligar as partes, né? Vai ligar, minha casinha até ficou melhor agora, hein? Ela vai ligar o INSS ao segurado. O segurado vai ter que mandar dinheiro para cá e o INSS vai ser obrigado, né, a cobrir os riscos sociais, que já te falei que são, está lá na Constituição, que vai ser morte, invalidez, aquela coisa toda, ok? A qualidade de segurado, ela vai começar em momentos diferentes para alguns beneficiários, né? Perdão, eu vou te explicar melhor agora. Ela pode começar em momentos diferentes, mesmo com a contribuição. Por exemplo, para quem é segurado empregado, ela começa quando assina a carteira. Não é? A pessoa começou ali a exercer a atividade quando assina a carteira. Pode começar antes? Claro que pode. Se a pessoa trabalhou sem carteira assinada, ela exerce atividade remunerada, só não está formalmente ali registrado. Se ela comprovar futuramente, ela vai ter direito, né, ao caso, a consequência previdenciária dessa relação, né, que é o pagamento de contribuição. Ok? Quando assina a carteira. Para o contribuinte individual, para o facultativo, vai começar com a primeira contribuição em dia. Isso é importante, hein? Vamos voltar aqui. É até mais fácil de aproveitar esse slide anterior aqui para te mostrar. A gente vai ter aqui, até pegar aqui uma coisa diferente. Ó, a gente vai ter segurado empregado. Só mudar a cor disso aqui. Cor única, né? Vou colocar uma cor roxa aqui para ficar mais fácil para te mostrar. A gente vai ter aqui o segurado empregado. Ele começa a quadra de segurado dele quando ele assina a carteira de trabalho.
O doméstico também. O avulso, né, vai ter ali o registro no órgão, vai ser naquele momento. A gente vai ter essa galera aqui que é sui generis. Especial, facultativo e o individual. O contribuinte individual, gente, ele vai começar a relação jurídica dele com o INSS com a primeira contribuição em dia. Porque a primeira contribuição em atraso, ela não gera o início da coleta de segurado, dessa relação jurídica, porque ela não vai servir de nada. Ok? O segurado especial é pela atividade que ele vai comprovar. Por exemplo, ele aqui não vai precisar pagar efetivamente. O mero exercício da atividade, por exemplo, de economia familiar, agricultura e sobre regime de economia familiar, vai gerar já existe esse vínculo, a contribuição, nesse caso, ficar para um segundo plano. E o facultativo, né, só vai realmente começar ali, essa qualidade dele é muito parecido com o contribuinte individual. Eles dois que vão ter essa relação, que só com a primeira contribuição em dia que ele vai, né, começar ali vai efetivamente começar a qualidade de segurado dele. Beleza? Sobre a qualidade, ela começa, né, ali com o pagamento, com o exercício da atividade remunerada. E aí, galera, a gente vai ter uma situação seguinte. Essa qualidade, ela começa aqui. Vamos botar aqui uma linha do tempo, né? A gente vai ter o início dela. O segurado, ele precisa continuar pagando para manter. Se o segurado parar de pagar, vai ter um tempo que vai se chamar de período de graça. Anota esse nome também no seu coração, tá? Período de graça. Que mesmo sem ele pagar, né? Vamos supor que aqui ele parou de pagar. Esse período aqui, mesmo sem ele pagar, ele vai ter direito, né? Ele vai manter essa qualidade de segurado. Que essa qualidade ele vai, né, gerar o direito do segurado de poder pedir um benefício lá no INSS. Esse período de graça, ele está lá no artigo 15 da Lei 8.213 de 91. Beleza? Vamos passar a estudar esse artigo 15 aqui. No artigo 15, né, nessa situação de extensão do período de graça, a gente vai ter algumas particularidades e, especialmente, se eu fosse aplicar para o Enem, a gente vai ter aí esse assunto como um dos mais importantes. Por quê? Imagina que a banca, vou voltar para mim aqui. Imagina que a banca, ela queira te prestar uma pegadinha, ela vai te perguntar se o segurado pode ou não pedir o benefício. E ele pedir ou não o benefício, o direito dele de pedir, vai estar condicionado a se ele tem ou não os requisitos do benefício. Que o requisito dos benefícios, todos eles têm essa qualidade de segurado como um dos requisitos, né? Porque se a pessoa não tem mais a relação com o INSS, por que ela vai poder pedir, né, um benefício para o INSS? Não tem sentido. Então, vamos estudar. A gente vai ter, pessoal, 3 regras, tá? 3 regras de extensão da QS. Vou passar para uma nova página para ficar mais fácil para vocês. A primeira regra, gente, vai ser a seguinte. Vai ser a padrão. Vamos chamar ela de padrão ou a legal, enfim. A gente vai ter dividido entre 12, 6 e 3. Essa regra padrão vai começar o seguinte. Imagina, vamos voltar aqui para baixo, tá? Imagina que a pessoa ela parou de pagar bem aqui, ó. Até botar uma setinha aqui. Ela parou de pagar bem aqui. A partir dali, vai entrar essa extensão da coleta de segurado. Porque, via de regra, se a pessoa para de pagar, né? Vamos dar um exemplo aqui da conta de luz, tá? Tá para mim aqui. Se você não pagar a conta de luz, vão cortar a tua luz, né? E não tem essa de período de graça. Se você não pagar, você não vai ter. Um serviço público que precisa pagar todo mês. No INSS não é bem assim.
a gente vai ter, mesmo sem a pessoa pagar, ela vai ter ali 12, ou 6 ou 3 meses. Por mais que você não pague, você vai estar ainda segurado para poder pedir. Vamos entender direitinho isso aqui, tá? Se a pessoa deixar de pagar o INSS, pode permanecer por até 12 meses se a pessoa, vamos lá, ela é, no caso, o segurado empregado, o contribuinte individual, tá? O avulso e o doméstico, né? Se ele parar de exercer a atividade remunerada, ele vai ficar 12 meses sem pagar o INSS e ainda assim vai ter direito. Agora, também tem a pessoa que deixou de exercer a atividade remunerada e está licenciado sem remuneração, e a gente vai ter também o de segregação compulsória. Ou seja, aquele camarada que adquiriu tuberculose, Covid, né? E também o segurado recluso ou o retido, quando sai da prisão, né? Da medida. Essa galera aqui, ela vai ficar por 12 meses após a cessação da contribuição, mesmo sem pagar, ela vai ter direito a pedir benefícios. Esses aqui são mais tranquilos. 6 meses só facultativo. E esse aqui é o segurado incorporado às Forças Armadas. O serviço militar obrigatório, né? Tá, essa é a primeira regra, padrão. Grava bem. Se a pessoa parou de pagar o INSS, ela mantém essa relação de jurídica com o INSS, a qual é de segurado, por 12 meses. Se ela está nesse grupo aqui, né? Se ela é empregada, contribuinte individual, se ela é avulso, doméstico, licenciado sem remuneração, segregação compulsória, o segurado retido ou recluso. 6 meses é facultativo, ou seja, aquela pessoa que paga por conta própria e não exerce a atividade remunerada, e por 3 meses o segurado incorporado às Forças Armadas. Beleza? A segunda hipótese é para o segurado que pagou 120 contribuições mensais, né? Sem perder a QS, a qualidade de segurado. Como você pode ver aqui, imagina o seguinte, a pessoa ela começou a contribuir aqui, vamos até usar esse quadrinho aqui, já estava aqui embaixo. A pessoa ela começou aqui a trabalhar em 10 de 2005. Ela trabalhou até 10 de 2006, mês de outubro, né? Aí ela ficou desempregada, não quis mais trabalhar, aí ela voltou a contribuir de novo, né, como contribuinte individual só em fevereiro de 2022. Perceba aí que passou uns bons 18 anos sem ela pagar. Esse período aqui foi mais suficiente para ela perder a QS. Ela perdeu. Se ela perdeu, ela não vai atingir esse segundo requisito aqui, que é 120 contribuições sem perder a qualidade. Ela pode ter direito, por exemplo, se ela continuar a pagar aqui a partir de fevereiro de 22 e somar as 120. Se não somar, não vai ter direito a essa extensão. Ok? Então, essa contribuição aqui de 120, essa primeira, a extensão, ela
é para quem não perdeu sua qualidade segurada, e ela vai se somar. Ela é de 12 meses. Aí imagina que o camarada, ele era facultativo, que ele vai ter 6 meses. É que ele tem 12, no total, por exemplo, aqui, vai ter 18 meses. Se fosse 12, vai somar, ia ter 24. Se fosse 3, ia ter 15. Então a gente vai ter, se a pessoa tem direito a 120 contribuições, né, sem perder a QS, ela vai ter essas possibilidades aqui de período de graça, se ela contribuir 120 contribuições. Aí a gente tem a terceira. A terceira é o desemprego involuntário. Desemprego involuntário. Como que comprova o desemprego involuntário? Recebendo seguro-desemprego ou através de um cadastro específico no MTE. E essa extensão aqui é de 12 meses. Mais conhecido como um ano também, né? Aí a gente, por exemplo, vai ter aqui, nessa primeira aqui, vamos pegar um exemplo do empregado de CLT. Ele tem 12 meses aqui, ele comprovou que tem mais 120 contribuições sem perder a QS e comprovou o desemprego voluntário. Vou pegar esse exemplo aqui de CLT, né? Na primeira regra, ele tinha direito, porque, né, saiu ali do emprego exercendo atividade remunerada, se enquadra ali na primeira regra. Na segunda, ele comprovou, ele tinha 120 contribuições sem perder a QS. E na terceira, ele comprovou também que ele recebeu seguro-desemprego. Percebe que ao total, ele vai ficar 36 meses sem pagar a contribuição previdenciária, e ainda assim vai ter direito a pedir algum benefício, por exemplo, auxílio-doença, né? Por exemplo, sem precisar estar pagando. Agora, vamos ver uma outra situação aqui, que seria, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui, o próprio CLT mesmo. Ele teria direito à primeira, né, mais 12 meses, mas ele começou a trabalhar há pouco tempo, começou a trabalhar, só tem ali 2 anos, então não teria 120 contribuições. Então ele não teria direito a segunda extensão, mas ele também recebeu seguro-desemprego. Então ele teria direito a essa extensão aqui também, mais 12 meses. Ele ficaria 24 meses. Perceba que não é preciso que você, por exemplo, para ter direito à terceira, você consiga a segunda. Se você conseguir as duas, junta, né, 24 com mais o tempo aqui da primeira. Mas se você não tiver, não tem problema, porque você vai conseguir somar ainda assim. Perfeito, pessoal? Essa é a regra da qualidade de segurado. Agora vamos para um outro pilar do sistema previdenciário, que é a carência. Gente, a carência aqui vai ser o número mínimo de contribuições, tá? O mínimo de contribuições que uma pessoa precisa pagar para ter direito a algum benefício. A carência, ela vai ser de 180, perdão, tudo em meses, tá? 180 meses, 24 meses ou 12 meses. 180 meses é para aposentadoria, 24 meses vai ser para o auxílio reclusão e 12 meses para benefícios por incapacidade, que vai ser o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Antigamente isso aqui tinha o nome de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, para ficar mais claro, né? A gente vai ter esses benefícios que precisam de carência. Alguns benefícios não precisam de carência. Agora, não tem carência, esses benefícios aqui.
a gente vai ter os que não têm carência, a pensão por morte. A pensão por morte, ela não vai ter carência. O salário família, que é aquele benefício pago ali para o trabalhador, né, que tem renda familiar ali, a renda bruta lá de até 2 salários. E agora a gente vai entrar no rol de isenção, que eu queria até chegar com vocês aqui. Para os benefícios por incapacidade, a gente vai ter, como eu te falei, os dois lá, né? O benefício auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. A gente vai ter uma isenção de carência em alguns casos específicos, tá? Se ele comprovar acidente de qualquer natureza, ou se a pessoa comprovar que está com a doença no rol de isenção, doença isenta de carência. Aí vamos perguntar, quais são as doenças isentas de carência? Aqui, meu amigo, é um rol bem grande. Sugiro você dar uma lida no artigo 151 da Lei 8.213 de 91. Vou ler para você aqui. Vai ser tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que no caso é o câncer, cegueira, a paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida ou contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada. São essas as doenças isentas de carência. Esse rol aqui, ele não é taxativo, ou seja, pode ocorrer que uma doença parecida, aí tem que ser por semelhança, né, uma doença semelhante, que não esteja nesse rol aqui, mas ainda assim a pessoa vai ter direito à isenção, geralmente na via judicial, tá? E agora a gente vai para o último assunto, né, que é o reingresso. O reingresso no RGPS, no INSS. Imagina o seguinte, você vinha trabalhando, aí você trabalhou, por exemplo, por 3 anos, né, 36 meses. Aí você já sabe, né, que para os benefícios por incapacidade, carência de 12 meses. Só que você perdeu essa qualidade. Aí você, por exemplo, passou aqui, trabalhou por esse período, vamos ficar mais bonitinho aqui, né? Ó, você começou a trabalhar aqui em maio de 2015, trabalhou até agosto de 2018, aí ficou um tempo sem trabalhar e voltou a trabalhar de novo só em julho de 2024. Aí que você perdeu a QS. Aqui, agora vamos voltar aqui. Em julho de 2024, você voltou a pagar, né? Ali, trabalho de carteira assinada. Perdão. Para você readquirir essa carência aqui, de 24, né? Digamos que seria injusto você voltar a pagar do mesmo de onde você começou, do zero, né? Se fosse assim, você teria que pagar 12 a 24 meses para ter direito ao benefício. Só que a legislação diz que você tem direito a esse período aqui, ó, a metade, dividido por 2. Então, se a pessoa está reingressando no sistema, a carência não é mais 24, ela seria 12. E para o benefício por incapacidade não é 12, seria 6. Então vamos fazer um exercício aqui, beleza? Vamos lá. A pessoa ela reingressou no sistema e ela voltaria a ter a carência aqui em
Mês de julho, mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, mês de novembro. Ela cumpriria esses 6 meses, né? Aí vamos botar aqui em dezembro, né? Vamos colocar julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vamos botar 6 meses aqui, né? Que a gente é bom de conta, mas não tanto. Em julho, ela pagou o primeiro, em agosto, o segundo, em setembro, o terceiro, outubro, o quarto, novembro, o quinto, dezembro, o sexto. Então, aqui em dezembro de 24, ela readquiriria. Perdão, gente. Ela readquiriria a carência. Tá? De novo. Aqui em dezembro de 24, ela readquiriria a carência. O que isso quer dizer? Se essa pessoa, por exemplo, ela ficasse incapacitada aqui em agosto, ela não teria direito ao benefício. Agora, se ficasse incapacitada aqui, por exemplo, em janeiro de 25, ela já teria direito. Então, é muito importante porque a prova, ela vai explorar isso aqui. Muita coisa. Então, o reingresso é um tema muito importante, tá? Fica atento. O reingresso ao regime vai diminuir a metade a carência. Então, a pessoa que já pagou uma vez vai ter uma espécie de desconto. Vou botar para cá. Gente, é isso que eu queria falar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou um pouquinho grande, mas é só para vocês já adiantarem tudo, né? A gente vai ter no Aluno Direito mais conteúdos como esse. Você vai baixar o PDF, tá? Esse aqui é o site. E a gente vai estar no @alunodireitobr. No Instagram, no Facebook, TikTok, essa coisa toda. Eu espero que se você gostou da aula, tá? Deixa o seu like aí pra gente, comenta. E, mais importante, se você viu alguma coisa que você não gostou, por exemplo, poderia ter melhorado alguma didática, ou se viu algum erro, fala pra gente que a gente vai ficar muito grato, tá bom? Aqui é um projeto experimental que a gente está fazendo, com o intuito de ajudar os alunos aqui na preparação para a OAB. Eu espero que ajude vocês. De coração é feito com todo o empenho, todo o esforço pela gente. E te aguardo nas próximas aulas. Nossa próxima aula vai ser de auxílio por incapacidade. Até já!